Seja bem-vindo ao Observações. Você deve estar se perguntando o porquê deste programa ter este nome. Na realidade, Observações nada mais é que uma oportunidade de colocarmos em pauta assuntos do nosso cotidiano, mas tratados de uma forma aprofundada, detalhada e que não se vê no dia a dia. Digamos que daremos novos olhares, novas visões, novas observações. Para isso, receberemos neste estúdio profissionais de diversas áreas para falar para mim e para você os temas debatidos em cada programa. Então, mãos à obra, seja bem-vindo ao nosso programa. Neste primeiro programa, vamos tratar sobre um tema que ganhou repercussão nos últimos meses, mas abordado de uma forma muito rasa pela maioria da imprensa nacional. Estou falando do suicídio. Em maio deste ano, durante a Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, realizada no Senado Federal, alguns especialistas no assunto trouxeram a informação de que a cada 40 segundos no mundo e a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tira a própria vida. A situação é tão alarmante que o nosso país se encontra na 8ª posição dos países que mais registraram esse tipo de morte nos últimos 50 anos. Então hoje, recebo aqui nos estúdios da UENG, Unidade de Divinópolis, o psicólogo e psicanalista Eduardo Lucas de Andrade. Ele é natural de Araújos, cidade próxima aqui a Divinópolis, e percorre não somente o centro-oeste de Minas Gerais, mas também muitos outros lugares do estado e do Brasil para falar sobre o universo da psicologia e psicanálise. Bom, Eduardo, primeiramente eu queria te agradecer por você ter tido a disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios, né? Eu sei que você está com um tempinho corrido hoje, mas é sempre necessário falar sobre esse assunto. Então, por isso eu te agradeço muito sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, principalmente, o cuidado e a seriedade em levar esse tema ao telespectador e também em aprofundar um pouco mais nessa questão que toca no cotidiano das pessoas. Então, vamos lá. O Eduardo, primeiramente eu queria saber de você o seguinte: quais são os fatores que levam a pessoa a tirar a própria vida? É um problema íntimo do ser humano? São fatores externos ou as duas coisas? Bom, se formos olhar, pesquisarmos e tudo mais, encontraremos de tudo um pouco. Entretanto, o que a psicanálise acredita, o que a clínica me mostra, na escuta com as pessoas com tendências a suicídios, com os atos, pessoas que já tentaram e tudo mais, é que é um sofrimento existencial insuportável, onde ela não encontra outra saída, e para acabar com o sofrimento que está acabando com ela, ela ataca a ela própria, de forma, muitas vezes, sem volta. Então, podemos achar pesquisas que vai falar que é coisa biológica, mas eu, particularmente, acredito que é uma forma de lidar com o sofrimento existencial que a pessoa encontra. Muitas pessoas às vezes podem ter essa dúvida, e eu também tenho, o seguinte: a pessoa que ela está prestes a cometer um suicídio, ela dá indícios? Certamente. Não, a porcentagem, o pessoal aponta mais de 90 e tantos por cento, 98, 99% dos suicídios são deixados marcas de que seria cometido. Então é deixado sinais. Sinais que muitas vezes depois disso, infelizmente, a família, amigo, pessoas próximas, vem meio que montar um quebra-cabeça e dizer: ops, já dizia disso. Então, se a pessoa dá indícios, quer dizer que é possível evitar o suicídio? Certamente. A questão do suicídio, nós trabalhamos ela por 3 pontos. O principal é a prevenção. Por que a prevenção? Porque é só na prevenção que se trabalha o suicídio. Se trabalha justamente pelos indícios, porque a pessoa vem falar disso e as outras não estão preparadas para escutar um tema tão tabu em nossa sociedade, apesar de que em outras épocas o suicídio não era tabu. Ele era, por exemplo, visto como obrigação. Olha que coisa mais machista e culturalmente falando covarde. Se o marido morria, a esposa em alguns países era obrigada a se matar. O pessoal lutador também, se o mestre morria, era obrigado a se matar, escravos. Então não era um tabu, era uma obrigação. Com o passar do tempo, isso foi tornando-se também questão jurídica. Alguns países você tinha que pedir autorização para se suicidar. Então deixava as marcas autorizadas. Hoje, como é tabu, vira um silêncio. E nesse silêncio a pessoa começa a dar alguns sinais que escapam. Ela começa a soltar, tipo assim, frases preocupantes de: eu não valo mais nada, a vida não tem sentido, eu sou um peso aos outros, eu já sei o que vou fazer, ai que vontade de morrer. Como não levam muito a sério, isso passa como despercebido, o que seria, de modo alarmante, um sinal, indício de questão do suicídio. A pessoa que vai tentar praticar o suicídio e tem muitas outras amigas, familiares ao redor, como essa família, como esses amigos podem
efetivamente ajudar a evitar o suicídio? Porque muitas vezes a gente até vê na rede social, falar, fulano, por que você fez isso? Eu conversei tanto com você para você não fazer e você fez. As pessoas acabam lamentando. Mas o que elas podem fazer efetivamente para evitar um suicídio? O suicídio ele não tem um rosto, né? Não existe um rosto suicida. Então as pessoas muitas vezes se surpreendem. Vê a pessoa sorrindo, vê a pessoa andando, vê a pessoa mais ou menos bem, não conversa, não escuta mais profundo e pensa, então não tem nada. E depois vem mesmo. Por que você fez isso? Você estava sorrindo, você está... Entretanto, essas pessoas podem ajudar no seguinte. Nós trabalhamos em psicanálise com uma ética da consequência. Não é aquela ética do querer ajudar por ajudar. É uma ética que trabalha a consequência. Quando a pessoa trabalha para você, vira para você e diz, eu quero me matar, eu não suporto mais viver, ela não está brincando. Se você quer ajudar e vai fazer piadinha, preconceito, julgamento e crítica, você pode até querer ajudar, mas você vai acabar incentivando ela a cometer um ato que ela estava procurando acolhimento para descobrir outra saída. Então, quando você critica, pressiona e aumenta o sofrimento, você acaba meio que colaborando com a desesperança da pessoa. Bom, o que as pessoas então podem fazer? Elas podem, no suportável delas, porque tem pessoas também que não suportam tanto, escutar, acolher. Se não sabe o que dizer, se está com dúvida, morda a língua e diga para a pessoa o seguinte, eu posso te ajudar, vamos procurar um profissional? Já que você está com esse sofrimento, vamos procurar quem pode te ajudar, abrir novas possibilidades, estou contigo nesse sofrimento. E não aquela coisa muito comum do diga não ao suicídio. Quando nós trabalhamos a campanha Setembro Amarelo, nós trabalhamos pela valorização da vida, que é diferente da negação do suicídio. Por quê? Negar é fazer a pessoa silenciar e viver aquilo sozinha, onde que ela pode, por não conseguir expressar, trabalhar isso, cometer o ato. Então a gente trabalha nesse sentido. Acolha, encaminhe, ampare, esteja com ela, mostre o seu possível. Então, me ligue, se eu puder eu te atendo, porque falar também que vai estar 24 horas com a pessoa, se ela te liga, está fora de área, é uma promessa meio que manca. Então, para isso temos o CVV, as pessoas também podem estar passando esse contato para a pessoa que está pensando em cometer o ato, planejando, porque o CVV é o Centro de Valorização da Vida, que é 141, funciona por todo o país e que pode, pessoas preparadas, que você pode ligar a qualquer momento. Então é um modo de você encaminhar, acolher e escutar, mesmo no momento que você não está com a pessoa, porque você falou isso para ela, no momento insuportável sozinha, ela pode recordar disso. Antes de mais nada, tem que ter um cuidado a mais, que qualquer palavra errada que você der, a pessoa pode acabar ficando ainda mais motivada, como você disse, a cometer o suicídio, né? Sim, eu acho que esse cuidado a mais é o cuidado do afeto. Porque falar com crítica, falar com, então faça mesmo, com ironia, quem quer se matar, se mata. Esse afeto destrutivo acaba destruindo mesmo. Um afeto que mesmo que você erre na palavra, mas você mostrou para a pessoa que você acolhe, esse afeto aí é o diferencial. De que, estou com você. Então toda pessoa que a gente trabalha muito em clínica descobrir o que segura ela na vida. Porque a pessoa tem que ter algo, alguém, um animal, um sentido, um trabalho, algo que dê sentido. Então você, quando oferece esse apoio, esse afeto, você pode estar ofertando à pessoa justamente o sentido a mais. Vou fazer uma pequena pausa aqui, só para a gente tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para falar ainda mais sobre suicídio e também sobre as políticas públicas existentes no Brasil que visam diminuir a incidência desse tipo de morte em nosso país. Fique conosco, Observações volta já já. – 65 anos. Foi uma longa jornada. Mas daqui para frente é um novo caminho. Tempo de ver tudo com um novo olhar. As pessoas, as escolhas, o futuro que vem aí. Tempo de entender que a felicidade muitas vezes vem das pequenas coisas. Entender que juntos transformamos vidas, nos tornamos melhores. Entender que em todo lugar, quando a gente acredita e trabalha, sempre pode fazer mais por quem mais precisa. Aos 65 anos, a CEMIG está de energia renovada, pronta para seguir trabalhando pelo desenvolvimento de Minas Gerais e de todos os mineiros. CEMIG, 65 anos. Nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo de todos.
Meio ambiente. Preservá-lo nunca foi tão importante. E para o governo de Minas Gerais e a Secretaria de Meio Ambiente, proteger a natureza é melhorar a nossa qualidade de vida. Um trabalho feito dia a dia. Afinal, cuidar do meio ambiente é cuidar de cada mineiro. Faça você também a sua parte. Preserve. Minas Gerais. Governo de todos. De volta com observações. Hoje nós recebemos em nossos estúdios Eduardo Lucas Andrade, psicólogo e psicanalista, que veio falar sobre o suicídio, uma das principais causas de morte que acontece no Brasil e no mundo. Então, Eduardo, no bloco anterior, nós falamos sobre a questão dos familiares e amigos ajudarem. Só que depois de mesmo todas aquelas medidas que os familiares e amigos tiveram, como lidar com a ideia relutante do ser humano, né, daquela pessoa, do ser, de tirar a própria vida? Essa questão é uma pertinente para a família, para quem vive com pessoas com pensamentos e planejamentos, pelo seguinte: ela cometeu um suicídio, ela tentou o ato, né? Ela cometeu o ato não teve sucesso, então ela continua tentando. Muitas famílias, como é que eu faço agora? Porque ela está tentando e cada vez ela coloca um meio diferente, um meio mais terrível. Bom, aí a gente, se ela realmente está no risco iminente, o risco iminente é aquele risco que ela não tira da cabeça por nada, então a gente sugere que se ligue no pronto atendimento mais rápido, que tiver mais próximo, do lado dela e avisando ela que para salvar a vida dela, para que ela possa repensar a modo de vida, para que ela possa ter novas possibilidades, que você estará comunicando e que a ambulância virá para abordar ela. Pode ser uma abordagem, por exemplo, se aqui acontecesse alguém tivesse com risco iminente, a gente poderia fazer isso. Mas é bom avisar a pessoa que se você está fazendo isso, para o cuidado que você tem com a vida dela, por risco iminente que ela está acometendo, que ela está falando. Agora, se a pessoa mesmo assim, pode falar, pode fazer o que você quiser, pode chamar que eu vou cometer, você tem que fazer a ligação do lado dela, porque nesse momento que você vai para ligar, pode ser o momento que ela cometa. Então não podemos ter essa inocência de deixar a pessoa sozinha nesse momento. Bom, se isso acontece e ela passou, dormiu, outros momentos, a pessoa sempre tem a ideia, sempre fala todo dia. Bom, é indicado que indique o tratamento, muitas pessoas ficam resistentes, mas que vá com a pessoa se for preciso, que bole estratégia para que ela possa alcançar um tratamento que seja psíquico, psiquiátrico, dependendo de determinados momentos, mas muitos casos de suicídios não se usa o medicamento, se usa muito a terapia, em outros casos não tem como sem o medicamento. Então, como que a pessoa vai saber disso, né? Se ela não é um profissional? Leve a ou psiquiatra, ou psicólogo, ou psicanalista, que eles saberão fazer esse manejo. E também temos o pessoal preparado aí nas emergências, quando a questão está muito iminente. E como que deve ser o relacionamento dos pais, dos amigos com a pessoa que está tentando se matar? Por exemplo, a gente vê muitos pais ou até mesmo familiares que, sem saber como ajudar, acabam invadindo até mesmo a privacidade da pessoa, mexendo no celular dela, porventura olhando no histórico, né, do computador, o que a pessoa está andando vendo na internet, ou até mesmo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais como um todo. Fazer isso, mesmo sendo uma prova de amor, de querer manter a pessoa viva, é um fator que influencia ela também a tirar a própria vida? Pode influenciar porque aumenta a pressão, principalmente se for adolescente. Agora, a forma de abordar é uma forma que tem que ser sincera. Não vale ser hipócrita, porque lembra daquela cota de afeto que eu disse, que se você quer um que pode salvar? Se você está sendo hipócrita, não tem essa cota de afeto. Então tem que ser sinceridade. E agora, a invasão não é muito sincera, a invasão é um pouco traíra. Porque você invade, se você invade é porque a pessoa não deixou. Se a pessoa não deixou, você está vasculhando, o que você vai fazer com isso? Se você já está sabendo que ela tem esses indícios, tente pela a verdade, tenta por um acordo, mas tenta por algo mais claro para a pessoa. Porque se ela descobre, a pressão aumenta, a confiança dela com você já se rompe, e aí, como é que você pode ajudar sem confiança? Não tem como. Porque a base dessa ajuda na questão do suicídio é a confiança. Quando ela vira para você e diz, eu quero me matar, ela ainda confia que você escuta ela. Tal como observações, nós trabalhamos com escutas, né? E observação e escuta são dois status que a pessoa vai ter. Se ela diz, quero me matar, quero alguma coisa no sentido assim, já sei o que eu vou fazer, nada me para, ela está te dizendo, ela está te endereçando. Nesse momento ela te entrega uma autonomia de você trabalhar isso com ela, de falar sobre esse assunto com ela, de tratar esse assunto com ela, de ofertar, de abordar ela.
Quando ela não faz isso, você vai atrás e começa a vasculhar as coisas, você faz uma invasão que realmente, principalmente em casos de adolescentes, onde que o relacionamento muitas vezes com os pais já estão conturbados, isso pode piorar o caso. Bom, a gente tem a campanha Setembro Amarelo, como você disse no bloco anterior. Essa campanha eu queria saber de você o seguinte: desde que ela começou a ser praticada, né, desde quando ela começou a ser propagada pelo Brasil e pelo mundo afora, quais resultados efetivos ela trouxe? Porque antes a gente não via, ninguém, até mesmo a TV, jornais, ninguém tratava sobre suicídio. Depois que essa campanha veio, aí sim que as pessoas começaram a despertar para esse assunto que tem que deixar de ser tabu, né? Exatamente, e eu acho que você meio que já respondeu a concretude da questão. Começaram a falar do suicídio. Começaram a abrir portas para acolher pessoas com pensamentos e idealizações suicidas. Já é uma terceira vez que eu falo pensamentos e idealizações. Por quê? Porque tem pessoas que têm um flash, né? Nossa, eu vou me matar. Nossa, seria melhor eu morrer. Nossa, seria melhor a vida acabar. São flashes de pensamento. Se passa isso, tranquilo. Se vira recorrente, fica alerta. Esse flash pode acontecer num momento conturbado e tal. Se é recorrente, pode dobrar a atenção. O planejamento eu vou fazer de tal modo, de tal jeito, tal dia. Então, deixa cartas, fazer várias coisas. É bom a gente estar atento a esse ponto também. Bom, no bloco anterior você também disse sobre o CVV, que para quem não sabe, é o Centros de Valorização da Vida. Além do CVV, quais outras políticas públicas existem hoje no Brasil? Bom, eu nem sei se eu encaixaria o CVV numa política pública. O CVV ele tem muito mais do voluntariado. Então, qualquer pessoa, porque o suicídio ele não é um tema da psicanálise, ele não é um tema do domínio da psicologia só, ele não é um tema, ele é um tema de todos. Então, um dos eventos que a gente sempre faz, assim, Recife é muito forte isso, é que a gente leva jornalistas, a gente leva médicos, a gente leva pessoal de várias religiões, para ver como é que esse pessoal acolhe ou não. Então, a gente leva de vários lugares, policiais, bombeiros, tudo para abordar esse tema que toca no pessoal. O CVV, ele pega pessoas voluntárias, prepara as pessoas para uma capacidade de escuta e observação. Para quê? Para que ela possa melhor conduzir a questão. Então ela é muito mais por esse campo. Por que o CVV tem ganhado força? Porque não temos política pública eficaz com o suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública enorme, gritante, que mais mata no Brasil até mesmo que a violência. É pouco falado e parece que nossa política pública ou está descomprometida com isso, ou está fingindo que é um tema tabu e não pode falar, ou então entregou os pontos porque não tem responsabilidade. E o que você, como psicólogo, psicanalista, o que você daria de ideia, até mesmo às vezes tem alguma autoridade que está nos assistindo, de qual política pública ser criada no Brasil para ser colocada em prática efetivamente? Bom, vamos pensar o modelo do Brasil. O Brasil ele tem o PA, pronto atendimento, ele tem a ZUPA, ele tem o SAMU, tudo isso funciona de uma forma emergencial, de uma forma urgencial. A questão do suicídio teria que ser um modelo parecido. Mas com acolhida, sem agenda, você não pode ter agenda porque a pessoa não vai pensar na agenda, vou olhar o horário que vou suicidar, não tem isso. A crise é 24 horas. Então teria que ser 24 horas, teria que ser um momento de acolhida que possa fazer, aí sim, o Brasil tem alguns lugares que funciona uma rede. Alguns lugares. Uma rede de saúde mental, uma rede de saúde pública, que você possa encaminhar a pessoa para o lugar correto. Aí teria que ter um lugar de acolhimento para questões de suicídio que encaminhe para o lugar correto. Por quê? Porque a nossa política pública, muitas vezes, ela é errônea no sentido que ela faz a pessoa perambular por vários lugares e não dá eficácia. Por exemplo, te envio para um CRAS, depois te envio para o CRES, você não sabe onde você fica, o lugar tem que saber onde que é. Senão a pessoa larga, a pessoa vai para o CAPS é... As pessoas não sabem o que é um CRAS, um CRES, um CAPS. Então, nós temos que saber indicar a pessoa que esse lugar é o lugar que está propício a te acolher. E seria tipo uma rede de acolhimento, já seria um bom começo. Seria um começo. Agora, para essas autoridades, eu acho que a gente tinha que sentar, tecer um longo debate, trabalhar isso na educação, igual nós temos feito em muitos lugares, fazer uma rede onde que a saúde amarre com a educação, porque também não pode ficar esse desamparo. Tanto que as polêmicas que surgiram esse ano têm a ver com os jovens, têm a ver com a escola. 13 porquês, que virou aquela questão que veio à tona. 13 porquês, para quem não sabe, uma série onde a moça comete suicídio, deixa algumas fitas gravadas, ela fala da escola o tempo quase todo. Por que a escola, então, muitas vezes foge desse tema? Hoje mesmo eu estive em escola discutindo isso. Então, quando você traz, até na questão anterior, o que Setembro Amarelo, CVV, tudo isso possibilita concretamente? Possibilita que as pessoas procuram ajuda. Isso eu vejo após palestras,
após divulgações, da mídia em geral. Então esse é um modo concreto. A gente não tem como materializar em estatística, porque ela é falha. Suicídio hoje é a terceira maior causa de morte do mundo. Uma estatística falha. Provavelmente é a primeira ou a segunda. Sabe por quê? Se morre no trânsito é acidente. Se a criança morre, ninguém fala de suicídio infantil, fala que foi acidente. Tem suicídios infantis, tem CAPs aí que estão com aumento de 40% no suicídio infantil. O CAPS não está dando conta de trabalhar isso aí, por quê? Porque é uma demanda que chegou atravessada, muitas vezes a cidade não tem um CAPS infantil que funciona, como é que eles vão fazer? Eles acolhem, os profissionais são ótimos, nossos profissionais de política pública são lutadores, batalhadores. Mas agora, se a rede não funcionar e se a política não se atentar a isso, é muito insuficiente, enfraquecido ainda. No caso desse suicídio, fazendo só um parênteses aqui, esse suicídio infantil, como ele se dá? Bom, nós temos uma questão de que a criança é inocente. Tem um mito que a criança é inocente, tanto na questão de sexualidade, isso Freud já quebrou lá em 1900, quanto na questão da agressividade. Muitas vezes a criança agride o outro, as pessoas não acham que ela tem a capacidade de agredir a si própria. Então, a criança se perde em algum lugar. Ah, ela se perdeu. Quem sabe ela não se soltou e quis fugir. Sabe aquela vontade de sair correndo do adulto? Quantas crianças não realizam e parece que ela se perdeu? Então, nós temos isso também, a questão do suicídio infantil, que a criança começa a entristecer-se, mudanças bruscas, são sinais gritantes, para de brincar, ou começa a brincar e falar muito de questão de morte, e outras falam claramente do suicídio. Embora na minha clínica já recebi várias crianças que falam claramente da questão do suicídio. Muitas vezes de forma mais rara, porque é um tema que eles não conseguem verbalizar. Por quê? Uma distinção da criança conosco é que a criança ela não tem a elaboração da morte metafórica igual ao adulto. Então muitas vezes ela desafia a morte, igual aquela que eu costumo brincar, aquela criança que vai lá na tomada. Brincar e o pai, não, ela vai. Ela não sabe aquele risco, ela acha que é uma brincadeira. Mas sem o amparo do pai, pode ser uma morte. Então, por esses campos aí, com as mudanças, a tristeza, os afetos da criança, e o modo da brincadeira, que é o melhor remédio da infância, pode-se perceber no discurso da criança também questões do suicídio. Você disse que você já foi você vai muito em escolas, né? Até recentemente você está escrevendo um livro para as crianças e tal. Como lidar com esse assunto que é tão complicado com as crianças? A linguagem tem que ser bem diferente, né? Bom, vamos primeiro fazer o seguinte, acolher. Como é que a criança disse disso? Ou como é que a criança te levou isso ou não? Tem crianças que falam, por exemplo, que, igual já me falaram, estou andando com bicicleta sem freio, estou dando saco mortais, então eu dou saltos mortais, sem risco de morte, então eu corro na piscina, escorrego e se bater a cabeça não estou nem aí. Bom, nesse momento mesmo pode até pontuar, não, você está falando que você quer se matar, que você está suicídio, você não importa com a morte. Porque ela já te trouxe um tema tão gritante, tão perigoso, que a gente tem que nomear para ela. Nesse momento cabe a nomeação. Se ela já trouxe nomeado, é você trabalhar com ela. Por que você está pensando nessa questão? Como é que eu posso te ajudar? O que a gente pode trabalhar com isso? Por que você está tão falando disso? Porque muitas vezes a criança fala, não, vou me matar para ver meu pai que morreu. Vou me matar para ver minha tia que morreu. Então pode trabalhar isso com ela. Não, se matar para ver alguém que morreu, você vai parar de ver a gente também. Não é muito bem assim. Talvez você nem veja ele. Então trabalhar, dar um contorno a isso. Mas sempre escutando o que a criança traz. Aí é no caso a caso. Eu acho que esses comentários podem ajudar as pessoas em muitas coisas, mas é sempre num caso a caso. Não sabe como abordar? Viu que a criança está fazendo indícios e tudo mais? Leva um profissional, que ele vai ser capacitado no linguajar da criança, que um linguajar clínico nosso é o brincar. A gente consegue perceber essas coisas e trabalhar com ela, de forma que ela comece a valorizar ou a resgatar algo que é desejo dela e nomear isso que está insuportável. Recentemente, numa novela da Rede Globo, nós vimos que aquela questão daqueles casos da baleia azul veio à tona também, que uma criança desenhou não, né? Se feriu desenhando um desenho de uma baleia. O conteúdo que a criança vê na TV, o conteúdo que ela é exposta aos materiais que os pais dão, ou até mesmo os familiares, também pode ser um influenciador disso. Então a atenção também tem que ser no que a criança assiste e convive, né? Certamente, né? A criança ela tem uma questão de identificação muito forte. E se isso é passado para ela e não tem alguém para amparar, para dar contorno, explicar e trabalhar de outro modo, ela vai absorver do jeito que está. O problema da baleia azul não é a baleia azul. Deixa a baleia lá. O problema não é isso, o problema é anterior. As crianças que entram nesse jogo são as crianças que já tinham indícios por desamparos. O que a baleia azul faz? É um jogo perverso, onde a pessoa usa do acolhimento, porque aquele jogo o cara do outro lado acolhe, mesmo que seja perversamente, acolhe igual os caras da esquina acolhem com bom papo. Acolhe, o cara dá atenção, o cara joga afeto e ele começa a tirar as forças da vida. Qual?
Acorde de madrugada, não durma, não fale para ninguém. Por quê? Porque o peso da palavra pode tirar ela do jogo. Então a baleia azul é simplesmente uma ferramenta perversa que aproveita desse desamparo que muitos têm. Ela, se tiver um amparo, tiver um trabalho, tiver o que falar disso, a criança vai repensar, vai ter outro modo. Igual quando você passa para a criança alguma coisa, ela fala, ó, que legal. O pai fala, não é legal, isso aqui causa isso, faz isso. Você responsabiliza a criança das consequências que tem. Porque muitas vezes entra no jogo, se perde pelo desamparo que está. Entendi. Então, Eduardo, para encerrar o nosso programa, queria que você falasse para a gente o seguinte, que você atua em duas áreas, né? Você atua tanto na psicologia quanto na psicanálise. Como essas duas vertentes da saúde mental podem ajudar uma pessoa que esteja prestes a cometer um suicídio? Bom, sou psicólogo por formação, tenho meu CRP ativo, sou psicanalista também, atendo com a escuta. A diferença das duas é que a psicologia ela trabalha muito com a questão do comportamento, tem alguns que aplicam testes, aplicam algumas técnicas e tudo mais. É super válida para a questão do suicídio também, para a questão de angústias, fobias, tudo mais, que assola a existência humana. Então é uma ferramenta válida que pode dar ao sujeito umas novas formas de viver, de lidar com aquilo que a corrói por dentro, aquilo que deixa ela sem voz, que aperta a garganta, aperta o peito, aquela angústia. Então pode dar novos modos de lidar com isso que não seja saído pelo suicídio. Já a psicanálise, que também conheço bem, até mesmo pela minha própria análise, que a gente faz o quê? A gente vem trabalhar o inconsciente porque atrás disso tudo tem algo querendo ser dito. Incompreendido, um segredo que todos têm com ele mesmo. Quando começa a elaborar isso, trabalhar isso, dar sentido a isso, significado diferente, a saída pode ser outra. Por quê? Porque são as palavras singulares que contam a nossa história. E quando você muda, você trabalha essas palavras, sua história pode ser mudada naquilo que nós achamos e acreditamos que é destino, que está pronto. Não é, é construído. Então, tanto psicologia quanto psicanálise trabalham como escuta, como a ética, que eu falo que é a ética da consequência, aprendi isso com a nobre colega Cristiane Barreto. Então, e também trabalho com uma ética do sigilo, da cautela e também daquilo do que se pode e é possível fazer. A gente não tem promessa, a gente não sai fazendo caminhões aí com promessas, promoções, nem nada. A gente não promete, a gente possibilita. E a questão do suicídio, eles não estão precisando de promessa. O que mais tem é promessa de felicidade em qualquer lugar que ele vai. Eles estão precisando de algo que possibilite uma nova forma de viver. A saída sempre é o diálogo, né? Certamente é o que antecede, a prevenção só dá-se pelo diálogo. Se não é falado, então não tem como prevenir. Se não tem como prevenir, não tem outra forma de trabalhar saídas disso aí. A saída nem sempre é o diálogo, porque quando não tem o diálogo, a saída é o ato. E o ato a gente sabe que pode ser sem volta. Com certeza. Eduardo, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro Observações. Nele você ficou sabendo de uma maneira diferente sobre o suicídio e o que pode ser feito para prevenir essa prática. E desde já eu faço um convite para você. Em breve nós vamos falar sobre outro tema bem atual em nosso dia a dia, o câncer. Outubro e novembro são meses dedicados à conscientização de 2 tipos dessa doença. E para falar sobre isso, recebo no próximo Observações um médico especialista em oncologia e que presta serviços para a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro aqui de Divinópolis. Muito obrigado para você que assistiu a nossa entrevista do começo ao fim e até o próximo Observações, abordagem diferente sob novos pontos de vista. Tchau!